Eu não costumo acompanhar muito esses vloggers, comentadores de política, simplesmente porque me enche o saco. Daí mais às vezes um assunto ou outro você vai lá, te passa um link, você vai ver. Alguns eu aguento assistir 3 minutos, outros eu assisto até o fim. Mas daí recentemente eu tava vendo, você descobre um e daí o YouTube te dá uma lista do lado de outros similares. E eu comecei a ver alguns conservadores que falavam do mesmo assunto, e aí de repente eu vi lá uma discussão onde se falava do embate entre conservadores e liberais, dos quais eu acho que mais do que em boa hora se levantou, né, essa questão, e não só a questão em si, mas o próprio ato e o fato de entrarem em conflito, porque era mais do que evidente que quando as pessoas tendem a um tipo de pensamento, e ainda levando em conta que com a velocidade que as coisas acontecem hoje em dia, com essa celeridade que ocorre a informação, nada mais justo que a sociedade hoje, né, em 2 semanas consegue formular uma espécie de, ou adquirir ou construir uma espécie de pensamento que mais se adequa à sua visão de mundo, dos quais que iniciados com um propósito em comum, que era uma oposição à esquerda, que também tem as suas divisões, né? E que se distinguem, mas talvez como a esquerda hoje em dia ela quase não pensa, então esse embate entre eles fica restrito a um número muito pequeno de pessoas, mais a uns teóricos que aplicam de fato um tipo de intelectualidade, que se ainda sobra alguma, de se pensar à esquerda, né? Diferente do que ocorria na primeira metade do século passado. Porém, referente a isso, com o surgimento dessa direita, direita no sentido senso comum mesmo, do que se aplica a tal situação, esse discernimento que veio se construindo com relação às linhas dentro do que se considera direita, era natural que viessem a se expelirem também no próprio pensamento que ela faz de si, e que esses embates entre eles iriam surgir naturalmente, né? Então, quando eu vi ali que o conflito entre liberais e conservadores, creio que seja algo mais do que necessário, e você vê que a atitude em essência dos conservadores se assemelha muito mais às atitudes, por exemplo, da esquerda com relação ao modo de agir, do que com os liberais, que apesar de um pouco distanciados também dos libertários, que esses estão muito mais indiferentes à situação, justamente pelo modo de pensar. Os liberais, por ainda pensarem numa necessidade de certo grau de Estado, eles entram nesse conflito moral com os conservadores, pelo fato justamente de, a meu ver, os conservadores se manterem da mesma forma que a esquerda no século XIX. Se você pensar que, por mais que a amoralidade, no sentido de rompimento com as questões morais referentes principalmente à questão religiosa, já se encontrarem no século XVII, ainda assim com muito menos força de poderem se formarem e se apresentarem na sociedade, a ponto da sociedade recebê-lo. Esse embate entre a moral, no sentido, agora não a moral, mas no sentido de uma moral referente à religião,
que talvez mais diretamente ali ligada ao que Max Weber vai apresentar no seu livro clássico, né? Porque ainda era um mundo que, apesar das mudanças estruturais da sociedade com relação a uma separação de Deus da prática social, ainda assim a moral vem para trazer, para acompanhar ainda o homem, para que esse se livre futuramente, de acordo com o seu desenvolvimento científico e, portanto, noção de homem e de mundo, do qual a esquerda lá vai transferir para o Estado, mas não no sentido deísta, né? Mas no sentido de Hobbes, porque esse é o crer que o homem necessitava criar as leis porque a sua natureza animal seria totalmente voltada ao extermínio de si mesma. Então essa instituição do Estado e essa necessidade que eles enxergam de ter alguém que sustente de alguma forma a moral, e daí dessa forma há uma normatização ao homem, no sentido de que irá se anular o indivíduo, porque o indivíduo em si ele é corrupto, no sentido de que irá matar o seu próximo, enquanto que outras linhas de pensamento, e talvez das quais os liberais podem pensar que talvez haja certa diminuição ao máximo a não as questões morais, mas as questões de uma lei que garanta minimamente que essa sociedade se preserve, não mais por uma moral que generaliza os homens, mas que preserva uma contingência e um continente para a contingência do indivíduo, e para que aí sim, mesmo que apesar de todos os males, haja ainda certa evolução, né? Ou pelo menos uma manifestação de diferenças, das quais os conservadores, da mesma forma que a esquerda, eles cancelam por essa noção de uma moral estática, da qual pertence a Deus. Porque da mesma forma que a esquerda, os conservadores, eles estão segurando, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua constituição de um mundo, de uma visão de mundo, mas que foi constituída também não pela natureza, portanto eles anulam assim também a natureza, e veem na natureza a questão do perigo e do pecado, como é o pecado original. Porém, essa natureza que é má em si, como constata o apóstolo Paulo, e por isso ele vai, a partir do seu mundo e da sua subjetividade, da sua experiência subjetiva, ele vai construir todo um sistema, também muito baseado naquilo que ele adquiriu de conhecimento teórico. Tudo aquilo vai fazer sentido para ele, de forma que ele vai construir toda uma dogmatização, da qual vai se estender. Ele consegue resgatar, por exemplo, esse aspecto de separação no qual está presente em Platão, vai fazer sentido para ele, por exemplo, para a instituição do cristianismo, do qual outro dos grandes nomes da igreja vai dar a sequência, que é Santo Agostinho. E aí você tem um momento, talvez, em que certo grau disso entra em dúvida com a reforma protestante, mas que ela também serve como um interim para que isso possa mudar de alguma forma. E isso vai mudar justamente com os novos conhecimentos científicos, os novos conhecimentos do homem, da antropologia, para que se entenda tudo isso construído. Coisa que eles não reconhecem, porque continuam a partir do seu mundo
e do seu entendimento de mundo, querendo universalizar tal situação, que da mesma forma o faz a esquerda ao pensar que Hobbes tinha razão. Então, quando eu vejo esse grande número de vloggers conservadores indignados, né, com algumas questões, e inclusive eu vi um que tinha muito tipo de pastor, assim, falando da necessidade do rompimento que os conservadores devem fazer com os liberais, eu acho que isso só vem a favorecer a sociedade em si, porque da forma que as coisas vêm acontecendo, nessa velocidade de informação e que as coisas vão chegando, inclusive com essa maneira que o YouTube faz de conectar uma coisa com a outra, que ainda passa por algoritmos dos quais não necessariamente representam o que aquele que está assistindo gostaria, mas que também nada pode ser perfeito também, né? O mundo não é perfeito. Então, eu acho que esse fato, essa separação, deixa mais claro para a sociedade, dando mais opção, no sentido de que as pessoas irão se reconhecer, irão dessa forma interpretar de acordo com o seu mundo, que claro que é um mundo construído também por outras questões das quais talvez devam ser. Agora não vou entrar nos méritos pessoais dos quais eu acredito que deveriam ser talvez motivo de uma verdadeira desconstrução, mas no sentido de que a informação está aí, e sendo assim, vai ficar meio ridículo a pessoa agora querer taxar alguém de alguma coisa ou de outra, sem a especificação, sem as suas especificidades, que muitas vezes diferenciam uma coisa da outra, por mais que há 6 meses atrás poderiam ser generalizáveis, mas que agora é muito evidente que a informação está aí. Se você quiser continuar sendo um ignorante, você pode passar vergonha na rodinha se tiver alguém que dedicou 6 horas a mais de tempo para adquirir essas informações. Mas todos esses meandros que envolvem essa questão são motivos para inúmeros outros vídeos. O que é importante nesse momento, a gente vê que de fato conservadores e liberais são muito diferentes, são incompatíveis.